Oi pessoal, tudo bom? Espero que esteja tranquilo tudo com vocês. Espero que, na medida do possível, não esteja tão ruim quanto já pôde ter estado. E que, se já esteve ruim, possa ser o início de uma melhoria, né? Nas condições das casas de vocês. Eu acho que tem gente chegando da segunda chamada, então eu sou o Nelson de Geografia Humana, né? E dou essa parte pra vocês, vida dividida a Geografia Física com Ravel. E, bem, quem tá chegando agora vai notar que as nossas playlists no YouTube, os nossos vídeos no YouTube já tem uma série de vídeos, já tem bastante. Bastante não, tem certo conteúdo lá, né? Eu acho que são mais ou menos 6 semanas de aula, juntando todas as matérias, 6 ou 7 semanas, então tá tudo lá. O mais vantajoso de aula EAD gravada, uma das vantagens, né? Porque tem muitas desvantagens também, mas uma das vantagens é que fica um acervo pronto. Então não tem problema, porque vocês terão acesso a essas coisas, né? E como essa aula vai ser de exercícios, eu vou aproveitar para falar um pouquinho no início dessa aula. Eu queria falar sobre geografia humana primeiro, de como que é importante vocês lerem jornal, não só para minha matéria, mas para redação, sociologia, filosofia, a matéria dos outros e para a vida de vocês, para vocês terem noção da realidade que vos circunda, de tudo que acontece ao redor. E como que ler jornal, principalmente certos jornais, Le Monde, Diplomatique, É o País, Folha de São Paulo também é muito bom. São jornais que eles costumam botar notícias com embasamento histórico, principalmente Le Monde e o É o País. Esses jornais costumam ser até usados como referência bibliográfica na maioria das questões que vocês pegarão para fazer na prova de vocês, seja agora nos exercícios ao longo do ano de preparação, seja lá no dia da prova, da maravilhosa prova do Enem, não é mesmo, que vocês farão. E esses jornais, o porquê deles serem usados? São construções muito investigativas e boas, amparadas em argumentos históricos e com fatos bastante claros para o leitor. São fatos em contextos geopolíticos, sociológicos, filosóficos, econômicos, todos os contextos que, coincidentemente, o Enem ama cobrar. E por isso que é importante vocês lerem jornal. Acho que, eu arrisco dizer, vocês não precisariam de aula de geografia humana se vocês acompanhassem por esses jornais, tá tudo lá. O máximo que vocês precisariam era saber o direcionamento que a prova tá dando para todos esses fatos que acontecem. Mas o que eu tenho que falar para vocês? Sobre a forma de dar aula, pelo menos a minha, em geografia humana, eu acho que eu vou mudar e vou passar a fazer isso com vocês. A gente está fazendo algumas lives, dependendo das semanas e tudo mais, só que a maior vantagem é deixar isso gravado para vocês. Às vezes vocês não podem ver a live, às vezes vocês não podem ter um plantão de dúvidas ao vivo e vocês não vão participar. Então o melhor é continuar fazendo o que a gente tem, o que a gente está fazendo. Ao menos isso vai ficar gravado para vocês e vocês têm a melhor vantagem de acessar quando quiser, né? Fora isso, as minhas aulas eu acho que serão, continuando o que eu ia terminar de falar, né? Eu vou continuar a fazer a aula nesses blocões de aulas teóricas com exercícios dentro delas para vocês se inserirem no conteúdo. E fora dela, uma aula de resumo de exercícios pegando tudo. E aí vocês fixam bem a matéria. Eu acho que isso é uma forma muito inteligente de estudo e, claro, sempre adaptável. E o terceiro e último ponto antes da gente iniciar a resolução de exercícios como forma de revisão da teoria de todas as aulas dadas até aqui, é sobre a incidência de questões. Eu quero mostrar para vocês o quanto que a gente já caminhou. O meu gráfico de direcionamento é esse. Mas começando por aqui, ó, a gente não viu nada de geografia agrária bruta, né, que cobre por esse gráfico, por essa fonte, uns 19% da prova praticamente, mas já vimos bastante questões econômicas e globalização, que cobre 13% da prova. A gente já viu geopolítica em certo nível dentro de globalização, né, que cobre 8%. A gente já viu, para vocês, desse gráfico que a gente já viu de forma bruta, é indústria, questão econômica e globalização. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Questão econômica e globalização, indústria, geopolítica um pouquinho, dependendo, né? Transporte, comunicação e tecnologia a gente já viu dentro de globalização.
Indústria e questão econômica e globalização, por esse gráfico, é o que a gente mais viu. E totaliza 17% das questões já. A gente já viu matéria para vocês fazerem 17% da prova. E eu vou continuar cobrindo justamente esse índice. O próximo bloco de aulas teóricas eu creio que será Geografia Urbana e Geografia Agrária. E aí vocês vão ver que a gente vai ter coberto quase 50% da prova, o grande bloco. Vai faltar meio ambiente, que eu acho até que é do Ravel, tem que falar com ele. E geografia física dele, né? E outras coisas. Demografia vai estar dentro de geografia urbana. Vai ser geografia urbana, agrária, demografia, dado junto. Mas eu prefiro esse gráfico aqui. 19% da prova por aqui. Tira a tecnologia que a gente não viu em si, mas garanto pra vocês, na verdade, que a tecnologia que a gente já abordou em globalização cai aqui dentro. Então, ó, globalização, tecnologia, comércio e transporte, 19%. A gente já viu esses 19%. O espaço urbano e industrial, a gente viu indústria. E eu já vou chegar junto com o espaço urbano nas próximas aulas. E agrárias também, ó. Então, 19 mais 13% que a gente viu. Geopolítica e conflito internacional a gente viu um cadinho. E as próximas aulas também serão dinâmica da população e espaço rural. É para vocês serem direcionados e saberem para onde a gente está caminhando. A gente já caminhou uns 19%. Fecharemos 13%. Esses 13% quase que já foram fechados com indústria. Fecharemos mais 7% de dinâmica de população. 7% de espaço rural. Cadê a última porcentagem? E 9% de geopolítica. A gente vai ter coberto tudo, geografia humana, basicamente. E em poucas aulas a gente vai terminar isso. Em 2 meses a gente terminou tudo que cai no Enem. Pelo menos a incidência, né? E é basicamente isso que eu quero mostrar pra vocês antes de começar as resoluções de questões. Então vocês vejam pra onde que a gente tá caminhando. É importante mostrar isso pra vocês se sentirem com a visão de tudo que vai rolar, sabe? Então a gente já caminhou alguns passos e estamos indo em frente para outras matérias que são muito importantes, que contribuem para uma grande porcentagem dos assuntos que caem em geografia humana no Enem. E é isso. A gente vai para a aula 6 e rever tudo por exercícios, de tudo que foi dado até agora. Eu peguei algumas questões, a maioria do Enem e outras que não são do Enem. Essas do Enem, eu consegui pegar todas as nossas 5 aulas que tivemos. E só de 2016 eu consegui achar questão pra tudo que a gente viu até agora. E olha que 17, 18, 19 também caiu bastante questão dentro desse campo que a gente está trabalhando. Mas só de 2016 eu consegui a prova oficial, uma segunda aplicação, porque eu acho que teve problema de chuva ou vazou. Era a época onde dava problema no Enem. Ao menos dava problema e a gente sabia. Hoje em dia, acho que dá problema, a gente nem sabe. E a terceira, que é a prova para os privados de liberdade, né? Então, eu consegui questão de tudo só em 2016, no ano de 2016 já. Vamos fazendo, né? Eu recomendo que vocês deem uma pausa, ou vocês façam tudo no PDF que eu vou disponibilizar no Drive, ou vocês vão fazendo... sejam ativos, não esperem eu fazer. Se você vai fazer pelo vídeo, só vai ver a resolução, ao menos olha essa questão, pausa, faz e espera eu fazer os comentários e acrescentar mais conteúdo. Não seja passivo, por favor. Não veja eu resolver e eu marcar o gabarito. Faz antes, porque você vai conseguir quebrar sua dúvida no que eu te mostrar depois, certo? Por favor. E vamos lá. Nesse contexto aqui, dá uma pausa, vão lá e façam a questão. Então, ler o enunciado, eu marquei aqui as coisas mais importantes do texto, né? Ele basicamente quer saber o que a China está fazendo no Mar do Sul, o que está rolando lá e qual o objetivo dela impor esse controle, né? E como que isso é visto. Pois bem, aqui na A... Cadê meu cursor? Perdi. Ah, tá, achei. Na A diz distribuição das zonas econômicas especiais. Eu já falei isso para vocês na aula teórica. Zona econômica especial é algo característico da China. É uma faixa perto do litoral mesmo, onde... Melhor mostrar por aqui, né?
A zona econômica especial é justamente todos esses pontos com estrelinha aqui, ó. A maioria deles, se não todos, todos, né? No litoral, que dá pro mar. Essa área é uma área de crescimento econômico intenso, porque tem medidas políticas específicas para garantir o crescimento econômico e a atração de capital internacional. São ausências de taxas alfandegárias, diminuição de impostos, disponibilidade de mão de obra qualificada, pelo aumento da disponibilidade de instituição de ensino de qualidades. Então a China preparou essa zona econômica especial justamente com o intuito de fomentar um crescimento industrial forte, e o maior objetivo deles é que tenha a garantia da maior renda de lucro permanecer para o governo chinês. Isso também é outra característica bem aprofundada. Não tem a indústria, a empresa multinacional chega lá e não leva o lucro todo para ela, não. É garantido por lei chinesa que a maior parte do lucro fique com eles. Então, uma intervenção muito interessante para eles, certo? Isso que é a Zona Econômica Especial. Essa expansão no Mar do Sul, como vocês leram no texto, não tem relação com Zona Econômica Especial, porque a Zona Econômica Especial já existe no litoral, no mar, que já é garantido da China. A China está invadindo o espaço marinho de outros países. Tem uma lei internacional que todo país tem direito a 200 milhas náuticas a partir do recorte terrestre daquele país, certo? A China está invadindo a milha náutica garantida por lei de outros países. Isso é invasão, é um crime. Mas é a China, não é mesmo? Onde mais que a gente pode ver a evidência desse contexto de invasão da China? Monopólio das inovações tecnológicas extrativistas. É porque ela criou uma plataforma de petróleo, né? Plataforma petrolífera de perfuração. Não tem relação com inovação tecnológica extrativista. Essa plataforma de petróleo, a China foi lá, instalou ela, mas não tem muita relação no texto com o motivo dessa expansão no mar, sabe? Na verdade, ela nem monopoliza essa inovação tecnológica. A China não é monopólio. Qualquer país que queira extrair petróleo vai ter a garantia de comprar tecnologia para extrair. A China não monopoliza. E dinamização da atividade comercial não configura uma resposta para o texto. Essa dinamização já existe naturalmente na China, porque ela já atrai muito investimento. Ela por si só no continente, no país, já faz tudo o que ela precisa fazer. E como resposta correta, a letra D. Jurisdição da soberania territorial. Todo esse conflito, toda essa evidência que é mostrada no texto é porque a China quer expandir seu território, seja ele por terra ou por mar. Ele quer impor juridicamente essa expansão. A China não está nem aí para o planeta, pelo menos é o que a gente pode observar nesse cenário. E ela quer a vantagem econômica de dominar o mar. Apesar de todos os países que também estão ali naquela região sul querem também ter a dominância deles, mas que órgão internacional vai proteger eles da dominação chinesa? A China é um império gigante, né, gente? Embargo da produção industrial. A China não vai embargar a produção de ninguém. Não é, esse conflito no Mar do Sul não tem como foco o embargo industrial, né? Eu quero mostrar pra vocês aqui, que aqui tá bem explicadinho, né? Olha só a linha vermelha que delimita a expansão chinesa. Eles estão invadindo Vietnã, um caso da Malásia também, que esse mar aqui, ó, zona econômica exclusiva de cada país. Por favor, vocês estão vendo esses pontilhados azuis? Zona econômica exclusiva. Zona econômica especial, cadê? Aqui, ó. ZEE, zona econômica especial e zona econômica exclusiva. Atenção, é diferente. Zona econômica especial é uma atitude política chinesa de fomento industrial. Zona econômica exclusiva é uma lei internacional que todo país tem
direito a 200 milhas náuticas a partir daquele ponto terrestre. Essa linha azul aqui é do Vietnã, por exemplo, que acabou de ficar vermelha, né? E a 200 milhas náuticas, 200 milhas náuticas, 200 milhas náuticas, entenderam? E a China está invadindo a milha náutica de todo mundo. Esses pontos verdinhos são ilhas artificiais. A China está construindo ilhas artificiais aí no Mar do Sul para expandir o comércio, para produzir mais. Aliás, expandir a população também. A China tem uma população gigante. Todo esse é o contexto dessa questão, certo? E espero que tenha se tornado mais clara para vocês. Aliás, a China também está invadindo... Apareceu isso aqui, não vou alterar nada. A China está invadindo o espaço da África também. Ela está expandindo industrialmente para a África e se aproveitando dos recursos naturais lá. A China é um grande país imperialista, está se expandindo de todas as formas possíveis. Temos uma questão aqui de era JK, que envolve o contexto de industrialização. Aliás, o contexto ali da China era globalização. Esse contexto aqui é mais revolução industrial, comércio, era JK da expansão industrial brasileira. E tentem fazer, por favor. Pois bem, o objetivo dessa questão nesse contexto de segunda revolução era JK depois de Vargas, né? O que a gente pode tirar dessa questão dentro do cenário dela? O Brasil estava expandindo com o JK para a construção de uma infraestrutura industrial que permitisse avanços em outros tipos de indústrias. Era o investimento pesado em indústrias de base que foi iniciado em Vargas, intensificado em JK, continuado na ditadura militar até chegar na gente hoje. Na época de JK, também visou a integração nacional. A indústria automobilística, eu circulei o carro, foi bastante presente nessa fase histórica do Brasil e foi um investimento JK no sentido de integração nacional. Não foi investido preferencialmente em trem, né? É engraçado, porque o carro que foi a preferência integrativa do território que a gente vive hoje. E isso é triste, porque o trem ia fomentar uma logística muito mais eficiente para a indústria. Mas na época foi a escolha política de JK, o uso do carro e da integração por rodovias do Brasil, né? E, pois bem, ele quer o quê? Tais referências tiveram transformações na década de 50 e 60. Essas transformações, a referência aqui da imagem que ele botou, omite transformações que omite os impactos nos segmentos da população. Como que impactos foram omitidos em certos segmentos da população? Vocês estão vendo que aqui é um carro e tem uma moça aqui, um cara, não sei se são duas mulheres, eu não sei. Mas quem tem carro é classe média alta, né? São pessoas que têm alguma condição boa minimamente, se não se endividaram para ter aquele carro, tem uma condição boa de vida. Cara, na época do JK, vocês acham que as transformações da indústria chegou para todo mundo? Essa integração nacional chegou igual para todos os segmentos da população? Todos os estratos, todos os grupos sociais do Brasil tiveram acesso isonômico da mesma forma a essas mudanças, ao parecer positivas? A chegada de bens, televisão chegou na época do JK? Não. A gente vivia uma desigualdade social muito grande nessa época e ainda existe hoje, talvez até aprofundada. A questão é que o JK, ele não ia lidar com a desigualdade, ao menos ele tentou trazer uma evolução industrial, mas não foi prioridade do governo dele lidar com a desigualdade, foi prioridade lidar com a infraestrutura logística, né? Vamos fazer a questão. Exaltação da tradição colonial. Não tem nada com nada. A tradição colonial não foi revisto por JK como uma coisa positiva e nem nada. Questão errada. Redução da influência estrangeira. Jamais. Na época do JK a gente teve influência estrangeira pesada. Todos os investimentos e as indústrias que chegavam aqui eram estrangeiras, né? Ampliação da imigração internacional. Não foi um impacto aqui no Brasil. Isso não foi omitido. Isso não responde a pergunta e nem a imagem. A gente só tem imigração pesada aqui pro Brasil em 2000, década de 90. É que a gente tem uma maior migração.
desconsiderando aquela imigração na época do café, dos migrantes italianos, japoneses e tudo mais, né? Desconsidera aquilo. Com o Gabriel em história vocês vão ver melhor, mas isso aqui tinha migração interna de uma região brasileira para outra, mas imigração internacional não. Intensificação da desigualdade regional é o gabarito, galera. Foram transformações que impactaram o segmento da população. Ocorreu essa transformação do carro e de bens para quem tinha dinheiro, mas é omitido outras transformações que não eram mostradas de forma exposta para a nação ver. A desigualdade regional se intensificou muito forte nessa época. A gente teve um super desenvolvimento, já tinha do Sudeste, aumentou do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, a gente tem uma intensificação da desigualdade regional. A gente teve uma prioridade do Centro-Oeste, construção de Brasília, JK construção de Brasília. E a continuidade do que já existia no Sudeste, né, gente? É doideira, complicado. Desconcentração da produção industrial. Isso não existiu nessa fase da industrialização brasileira. Isso só passou a ocorrer recentemente, de 90 para cá, que a produção industrial tem se expandindo para outras regiões do Brasil. E para responder essa questão bem, eu trouxe aqui 2 vídeos que eu vou botar para vocês verem. Eu sou como uma pessoa que acompanhou os principais fatos da história brasileira dos anos 50 para cá. Se eu fizesse uma avaliação aqui do governo Juscelino. O Juscelino se aferrou a um programa de metas. E aí era um animal de um extraordinário vigor e de uma enorme simpatia humana. O Santiago Dantas me dizia: Roberto, quem quiser ser inimigo de Juscelino tem que ficar pelo menos a 30 quilômetros de distância. Porque se chegar mais perto, imediatamente... Ele foi um bem ou um mal para o Brasil? Foi um bem. No balanço, eu acho que foi um bem. E eu diria até que trouxe uma notável contribuição. Lembremos-nos que até Juscelino, o Brasil era um país introvertido. O nacionalismo de Getúlio Vargas era um nacionalismo xenofóbico. Era antagonístico à capital estrangeira. Tinha medo de, até não se usava a expressão multinacionais, para estrangeiro, capital estrangeiro, ou seja. Bom, mas o Juscelino quebrou esse tabu. O Juscelino, ainda como presidente eleito, e eu acompanhei na viagem, foi à Europa, Estados Unidos, buscar investidores. Foi pedir aos alemães para virem investir no Brasil. Fizemos em 17 dias, visitamos 9 países em 17 dias. O Juscelino, como um missionário, tentando atrair capitais para aqui. De modo que ele, o primeiro surto de industrialização brasileira não foi baseado em dívida, foi baseado na atração de capitais de risco. O problema cambial veio depois. Por quê? Porque o Juscelino não quis fazer a reforma cambial. Não tendo querido fazer a reforma cambial, as exportações murcharam e a propensão a importar era grande. 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília, eu tive que depois cognominar a meta síntese, porque, na verdade, eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje, já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado esse movimento no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte, era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações.
De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que... Essa questão pode parecer difícil, mas não é tão difícil não. Ele basicamente, o autor dela é o Capolani, e fala sobre transformações socioeconômicas que levam a gente a existir até hoje, né? E qual é a consequência desse processo abordado, da transformação aí do texto? Vocês leram? Ficou confuso? Ele fala do que incentiva a produção industrial. E uma indústria é uma empresa. E uma empresa depende da produtividade do que ela venda. Essa produtividade é garantida por certos fatores fundamentais. E está escrito aqui no texto, né? Trabalho, terra e dinheiro, no caso, né? Para uma indústria se instalar, uma empresa, uma fábrica que você queira fazer. Isso é correto. Pois bem, como que você torna isso, dentro de uma lógica de mercado, acessível para todo mundo? Por meio da compra. É justamente isso que a questão trata. Todo mundo hoje em dia pode ser um grande empresário, um grande industrial, um grande vendedor. Mas é injusto de mim, muita sacanagem, eu dizer pra vocês que é fácil ser, mas que você depende do capital. Então, óbvio que é fácil todos nós sermos grandes empresários, se a gente tiver capital para investir em ideias que a gente já tenha, né? Em ideias boas. Todo mundo é possibilitado de ter ideia boa. Vocês provavelmente têm maravilhosas imaginações já do que produzir, boa visão de mercado de coisas que vocês gostariam de investir, de fazer, mas infelizmente falta o capital, o dinheiro, e esse é a grande questão. A consequência desse processo de transformação socioeconômico, que é você conseguir produzir a partir da compra, porque tudo se torna comprável, o mercado, o cenário capitalista que a gente vive, a lei máxima dele é o acesso pela compra. Então, se você tem esse poder de compra, você tem muitas facilitações, né? E a consequência do poder de compra de tudo isso dentro de um cenário da indústria é a expansão das terras comunais. Isso remonta à primeira revolução industrial, no contexto de era medieval. Isso aqui acabou em 1750, na primeira revolução industrial. Não tem expansão de terra comunal. Terra comunal é terra comum. É terra para ser usada por um grupo de pessoas. Essa A não responde nada, não tem sentido. Viu como é que não tem lógica? Limitação do mercado como meio de especulação. Nunca. O mercado cada vez mais está dentro desse contexto de especulação. Especulação é você conseguir, com o seu dinheiro, com o seu crédito, gerar mais crédito sem ter tido um trabalho ali em si, sabe? É você conseguir especulação imobiliária, por exemplo. Você compra um imóvel com 300 mil porque tu acha que o local daquele imóvel vai valorizar com o tempo. Digamos que no futuro o imóvel que tu comprou por 300 mil tá valendo 1 milhão. Tu especulou. Você comprou aquele imóvel. Se você não morou nele, você especulou aquela região, ela ficou improdutiva porque você só garantiu aquela compra para ti. Aquela área ali é sua, mas todo esse tempo até render esse lucro para ti, dela ter parado em 1 milhão, ela ficou parada. Um imóvel que poderia ser usado como uma fábrica, um imóvel que poderia ser usado com o objetivo da prefeitura da sua cidade para ter um investimento bom numa região estratégica, mas pelo poder de compra você compra e tu pode fazer o que quiser. Contraditório, difícil em certas situações, não é mesmo? Então a especulação só tende a aumentar, gente. Consolidação da força de trabalho como mercadoria. Esse é o gabarito. Porque o foco dessa questão é aqui, ó. Tornando disponíveis a compra. Aí ele faz um bababaque gigante e ele chega nesse separar, ó. Trabalho, terra e o dinheiro. Isso é fundamental para a produtividade, né? No mercado competitivo. E eles foram disponibilizados à compra.
a força de trabalho de vocês também é comprável e, na verdade, é uma mercadoria. A gente vende o nosso trabalho. Isso é um contexto marxista que, apesar do autor não ser Marx, ele, a partir das teorias dele, atualizou a teoria marxista. E, de certa forma, isso é verdade. A nossa força de trabalho é vendível. É isso que trata a questão, entende? E diminuição do comércio como efeito da industrialização. O nosso comércio tem a tendência de aumentar cada vez mais e mais. A gente não tem a diminuição desse comércio. E adequar o dinheiro como elemento padrão das transações. O dinheiro, hoje em dia, é um elemento padrão de muitas das transações que a gente vê, mas dinheiro, ele aqui diz físico, mas e o crédito, que é a maior parte, o crédito, o dinheiro que você não vê, que é fruto de especulação. Bitcoin é um tipo de moeda que é um elemento padrão de muitas transações digitais, e não é dinheiro, dinheiro como a gente conhece. Essa tá errada, não responde a questão. Pois bem, tem um garoto pra vocês. Não errei, né? Eu posso errar. Mais uma questão, vou marcar. Façam aí. Essa questão é muito interessante. Ela trata de crédito de carbono, que é algo que o Enem cobrou em 2016, ficou um tempo sem cobrar, depois cobrou de novo e continua cobrando. É algo bem atual. E você pode tirar outros contextos desse tipo de questão. Se vocês guardarem o raciocínio que eu vou tirar com vocês agora, vocês vão poder responder outras questões. A grande temática desse texto é que, assim, crédito de carbono nada mais é do que você poder comprar a redução de emissão de gases de estufa de outra empresa, certo? O país pode comprar isso, é uma coisa que países e empresas têm como transação. Vamos pegar China e Brasil. A China, ela produz muito, é um monstro industrial. Só que toda a emissão de poluentes dela não vai dar... Para ela crescer, dentro desse tempo de crescimento dela, é inviável ela conseguir ao mesmo tempo replantar e absorver aquele carbono emitido pelas indústrias dela. O que acontece? Polui muito e é incapaz de reverter o dano que essa poluição está causando por meio de plantações de eucalipto, de outros vegetais e de outras formas de incorporar esse CO2, o principal gás do efeito estufa, ao menos o mais emitido, a níveis desproporcionais da natureza, e incorporar ele, vocês vão ver isso em biologia, incorporar ele de volta em matéria orgânica e não na atmosfera, certo? Não dá tempo cronológico, não tem uma cronologia que permita a China, como que eu posso dizer, compensar o que ela está poluindo para que ela volta a crescer na Terra. O que o enunciado dessa questão nos mostra? Você pode comprar crédito de carbono de um país que é menos poluente. Esse país menos poluente, ele incorpora mais carbono porque ele planta mais. É isso que o texto está falando. E isso acontece. Os países centrais, que têm um histórico de industrialização mais avançado, os grandes países protagonistas do mundo centrais, continuam poluindo a rodo e compram crédito de carbono e, de forma, pela lógica dessa lei, eles estão reduzindo a poluição deles no papel, mas não está na vida real, porque estão comprando o crédito de carbono dos outros países que vendem. É uma coisa absurda. Como que é criada uma lei para diminuir o impacto ambiental, os caras revertem a lei para continuar poluindo. Vamos fazer a questão. Essa estratégia, ela é combatida porque ela tem uma falha. Qual é a falha? Retrai o nível atual de consumo no mundo? Não. A indústria continua produzindo cada vez mais e consumimos cada vez mais, né? Surgimento de conflitos de caráter diplomático. Pelo texto não se chega aí. Esses problemas de caráter diplomático é só se um país ficar muito virado no girar e pensar, cacete, os caras estão quebrando a ética ambiental da origem da lei, que é justamente diminuir a poluição. Vou entrar em guerra contra o país aqui, vou começar a fazer barreira alfandegária porque ele está desrespeitando a lei ambientalista ali. Poderia ser, mas para o texto não responde, porque ele não tem nenhuma evidência que isso geraria crise diplomática. E diminuição dos lucros na produção de energia? Você não tem redução do lucro, Produção de energia quer dizer, você ainda tem... Da onde que vem nossa energia? Hidrelétricas, usinas nucleares,
usinas termoelétricas que queimam carvão, essas indústrias continuam produzindo energia delas e vendendo, né? A energia se vende. E não tem a diminuição do lucro desse tipo de indústria, não. Cada vez mais a gente precisa de energia, por que ia diminuir? Desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Entenderam? É a resposta. Justamente nessa emissão de crédito de carbono, um país como a China poder comprar o crédito de carbono brasileiro, a China pode desmatar e quebrar o pau lá na natureza dela, porque ela vai comprar o crédito brasileiro e vai continuar pela lei tranquila. Pela lei ela vai estar reduzindo o impacto ambiental. É essa contradição e paradoxo que a questão trata. Decréscimos dos índices de desenvolvimento econômico. Não responde a questão, não tem nada a ver. A questão é bastante... dentro de globalização, indústria, ambiental, engloba tudo, cara. Engloba todas as matérias que a gente viu lá no início da matéria, né? Vamos para outra questão. E tem uma matéria que eu quero mostrar para vocês, ó. Modelo de crédito de carbono tem sido questionado. Isso em 2019, hein? E o importante dessa notícia é aqui embaixo, para vocês verem. Em última análise, poluidor recebe um passe livre para continuar emitindo CO2 sem culpa. Porque eles não preservam a floresta deles, eles compram a incorporação do CO2 nas árvores de que outros países fizeram, de que outros países plantaram. Isso não tem lógica, gente, é um crime. Essa questão está falando pra gente da grande crise que a Grécia vem vivendo desde 2008. E até hoje ela não teve uma recuperação muito forte, não. Acho que recentemente ela está se recuperando um pouquinho, mas de forma maior ela não se recuperou até hoje. Isso impactou muito ela. O que a questão quer te dizer é que o governo deles puxou muito dinheiro externo, né, para dar conta dos problemas internos do país. A Grécia fez empréstimos internacionais, com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central da União Europeia, porque a Grécia faz parte da União Europeia, é um dos PIGs. Você lembra dessa matéria? PIGs são países que fazem parte da União Europeia, mas não contribuem economicamente de forma suficiente para fazerem parte da União Europeia. E os outros países que mais contribuem para a União Europeia ficam com raiva desses países, né? Ficam dentro de uma sinuca de bico, porque tem país que está se aproveitando do dinheiro da União Europeia, mas não contribui com o que tira. É o caso da Grécia. A Grécia, para tentar salvar os problemas internos dela, começou a puxar dinheiro internacional. Até um ponto que isso se torna insustentável, param de emprestar dinheiro para esse país, ele entra nesse campo de austeridade. Austeridade fiscal é quando o seu país arrocha tudo, tem um controle imenso de gastos e justamente esse controle de gastos, quem vai pagar esse pato costuma ser a população, porque são medidas fiscais do governo que procuram fazer com que a população trabalhe mais e pague mais taxa para dar conta da incapacidade deles, da incompetência da administração pública de não saber gerir bem o dinheiro que ela deveria saber fazer, sabe? Uma liderança política boa para que não acontecesse isso, de chegar no cidadão a conta que foi criada pelo governo com empréstimos internacionais. É isso que a questão te cobra. Ela quer saber, respectivamente, o que acontece, a política econômica do país e o que a demanda popular, o que a população quer, né? E o país, olha, controle da dívida interna e implementação das regras patronais não responde à questão. O país, essa medida de austeridade, esses fatos aqui da análise, o país quer sim o controle dessa dívida interna, mas essa segunda parte da questão não responde. É implementar regra patronal, é implementar regra de CLT, sabe? É um código de lei trabalhista. É como se eles quisessem uma implementação de alguma regra que aumentasse o imposto no trabalho. Não tem sentido, essa não tem nada com nada. O cara botou aqui pra te distrair e você marcar errado. Você viu que a alternativa é estranha, você não marca. Afrouxamento da economia de mercado e superação da lógica individualista. Isso está errado. O governo não quer afrouxar a economia de mercado. Essa economia de mercado vai existir. Afrouxar a economia de mercado é
a Grécia tornar cada vez mais socialista, nacionalista e não querer participar da economia do mundo, coisa que não, a Grécia depende do mundo para existir economicamente, né? E superar a lógica individualista da população dentro de um contexto onde tivesse, sei lá, meios políticos que fossem benéficos para todos. Essa coisa, superar a lógica individualista é estranha, você não consegue encaixar lá dentro da questão, sabe? Isso tá errado. E AC, aplicação de plano desenvolvimentista. Dentro desse texto aqui a gente não tem análise para responder isso. E afirmação da conquista neoliberal. Cara, a população vai afirmar a conquista neoliberal, ou seja, a conquista de... justamente conquistas que tendem a ser internacionais, de empresas internacionais, conquistas de capital especulativo externo pro país, não vai. Foi justamente isso que fez a Grécia entrar em problema, entende? Então essa C tá errada. E essa D aqui é o gabarito, tá? Vou adiantar. Defesa do interesse corporativo do capital e manutenção de direito social. É isso que responde a questão. Se ficou muito embolado, o governo quer manter o interesse corporativo. O governo não quer deixar de pagar nenhuma taxa externa. O governo quer saldar a dívida interna, mas não quer se comprometer com os outros países. Eles querem pagar todas as dívidas deles e continuar atraindo empresa. Na verdade, eles vão favorecer a chegada de empresas e vão favorecer vão fazer de tudo para saldar o problema deles com o resto do mundo. E isso vai recair na população, que é justamente o que a população quer, manutenção de direito social. A população quer que o governo não esqueça ela. A população quer que o governo chegue com medidas de bem-estar social, sabe? E a E, mudança na estrutura do sistema produtivo e democratização do acesso ao trabalho. São boas questões, mas que não respondem ao contexto. Mudar a estrutura do sistema produtivo é uma coisa que leva tempo para o governo grego, e democratizar o acesso ao trabalho é uma coisa que seria vantajosa para o cidadão. Mas não seria uma medida que o governo tomaria, não. O governo está com dificuldade de criar trabalho. E para responder essa pergunta bem, olha só o que a Grécia está passando. Olha são 7 itens que ele falou. Era tanto item, era tanto subitem dentro dos 7 que eu até não peguei 7 não. Eu fiquei com depressão e ansiedade de ver tanta coisa lá parecida um pouco com o nosso país. Eu peguei alguns só. Tá vendo esse gerador de ansiedade aqui? Isso aqui vai resultar no vídeo que eu vou botar pra vocês de como que a população grega recebe todo esse contexto trabalhado na questão. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na base, rapaz! Eita porra! Pega! Pega! Viram um vídeo, né? Doideira a situação, o cenário grego. Basicamente era aquilo. Vamos para essa questão aqui. Como que dentro de um contexto ambiental e de antiglobalização ocorre a comunicação entre diversos segmentos que fazem o mundo ser como é hoje, né? Isso de antiglobalização são certos movimentos que... Qualquer movimento que combata os prejuízos e os impactos negativos da globalização. O contexto dessa questão antiglobalizado é o contexto ambiental. A negligência ambiental é algo que ocorre fortemente quando você parar para pensar em universo de globalização. A globalização, se tu resumir ela, é o grande poder que o mercado tem de mercantilizar tudo, de tudo se tornar moeda, mas em prol disso você tem certos impactos negativos, como a maior produção industrial, como a depredação de florestas e as áreas naturais dos recursos naturais. É isso que é aberto. A Rio+20 aconteceu, certo? Em
2000 quando que aconteceu? Me esqueci a data, gente, não lembro. E a Rio+20 é justamente um encontro que busca saídas sustentáveis para todo o impacto que está rolando no universo, para como equilibrar o crescimento industrial humano com o impacto ambiental que a gente está gerando. Essa questão debate isso. Ela fala que assim, como é que essa articulação ocorre? Qual é o contexto de articulação nessas agendas anti-globalização, sabe? Como que ocorre o Rio+20? O que é o Rio+20? O Rio+20 é a resposta, ó. Essa articulação indica humanização do sistema capitalista financeiro. Tá longe de ser humanizado. Consolidar o movimento operário internacional. Isso não responde à questão, a gente não tem nenhuma consolidação. Isso aqui é quase uma coisa comunista, né? Operário no mundo todo, univos. Isso é uma coisa que Lenin disse. E se isso aqui ocorrer, a gente chegou no comunismo global, cara. E não é a tendência atual, não. Acho que nunca vai ser. Promoção de consenso com as elites políticas locais. Não responde. O contexto do texto não vai te dizer, não mostra consenso de elite política local. Esse consenso pode vir da discussão que ocorre na Rio+20, mas isso não responde. Essa aqui é a D ao gabarito, ó, Constituição de espaços de debate transversais globais. A Rio+20 é um evento global, e justamente nessa cúpula dos povos é a parte do evento onde é mais aberto a conversa e troca de ideias. É uma coisa bastante transversal. Se é transversal, é em pé. E se é em pé é porque pega cada extrato do mundo social, entende? Pega o cara de uma comunidade, o grande empresário, o profissional liberal, o médico, o engenheiro sanitário. Isso que quer dizer esse transversal, debate transversal. Você pegar a ideia de pessoas em classes sociais distintas e tentar achar uma saída, né? Aí é a construção das pautas com partidos políticos socialistas. Que partidos? Não tem nada a ver. Isso aí tá toda errada. Vamos para mais uma? Eu não sou muito chato com algo que vocês vêm me escutado falar bastante, pesquisa e desenvolvimento, agregar valor ao produto industrial que você faz, e não tem outra saída a isso a não ser investimento em ciência, em ciência para virar tecnologia. Escuta uma coisa, ciência é o conhecimento bruto e que é muito bom. Tecnologia é ciência aplicada. Um não existe sem o outro, são coisas complementares. Essa é a resposta da questão. Hoje em dia, você não pode ter um país que não invista em ciência, gente, porque tem resultados muito positivos e objetivos. Não tem como fugir disso. E o país que foge disso está comprometendo muito seu futuro e sua extrema dependência externa de outros países que vão vender suas patentes e suas criações e inovações para esse outro aqui que simplesmente cagou e andou para a ciência. Não tem melhores palavras em botar isso. Qual é a resposta disso, se resumindo nesse contexto, né? E aliás, eu sublinhei aqui partes interessantíssimas da China, né? A China até 2025 vai ter 30% de todos os pesquisadores. Caraca, que absurdo, que chance alta de sair um produto tecnológico gigantesco. Maravilhoso isso, né? Mas a preço de quê? A China também é positivo e negativo. A China quer competir com o mundo todo. E ela não vai ser bonzinha quando vender essa patente, né? Principalmente patentes farmacêuticas. Qual é a resposta disso? A aplicação de ciência e tecnologia no desenvolvimento produtivo que aumenta o potencial inventivo. Olha, é ela. Essa é a resposta. Interessante. Tá aqui, ó. Essa é a resposta no sentido de que aplicar ciência e tecnologia em desenvolvimento para aumentar o potencial de invenção e o potencial de lucro, e uma coisa leva a outra, né? Todas as outras questões não obedecem a essa lógica. Toda a questão do Enem, o texto não vem à toa. Você tem que escolher a melhor questão que responda ao texto. Olha B, ampliar a capacidade da indústria de base que coopera. Não falou de indústria de base. Explorar a mão de obra barata que atrai fluxos de investimentos industriais para os países. Exploração de mão de obra barata. Dentro do contexto de ciência, não. É uma mão de obra que talvez se torne barata no futuro, mas hoje em dia, cara, uma mão de obra que
que tem ciência, um cara que é um técnico, um cara que tem uma universidade, ele não é uma mão de obra barata de forma geral, né? Até o mercado tornar barato. Olha só, hein? Ó a crítica aí. Quando tiver muita gente formada, o que é a tendência natural, o mercado é incapaz de receber essa tendência, cara. Essa culpa não é nossa. Inserção de pesquisa aplicada ao setor financeiro que incentiva a livre concorrência. Isso aqui é uma boa resposta, mas não responde a questão. É ciência aplicada ao setor financeiro. Esse trechinho aqui anula ela. Ciência aplicada ao setor financeiro é você ter bastante gente pesquisando sobre contabilidade, economia e aplicar tecnologia dentro dessa área, coisa que, na verdade, essa pesquisa do textinho é sobre todas as profissões. A D, ela tá errada por causa disso. Na E, transnacionalização do capital industrial que eleva os lucros em escala planetária. Tá certo, mas não responde a ciência. O texto falou de ciência, gente. O texto botou pesquisador e ciência no meio. Você tem que responder esse contexto. Não tem como fugir. Não tem. Essa questão é sobre a primeira revolução industrial. Eu vou fazer ela bem rápido. Ela relaciona a primeira revolução industrial, para vocês terem o contexto dela, aconteceu em 1750. Então, não tem a tecnologia e nada que existia hoje em questão logística para tornar essa revolução global. Meio que ela ocorreu na Inglaterra e cada país depois foi tendo a sua primeira também. Tanto aproveitando e se apoiando em como que aconteceu na Inglaterra, quanto que naturalmente o país podia, independente, desenvolver ao mesmo tempo a sua primeira revolução industrial. Você matava essa questão para saber que é da primeira aqui na Inglaterra, ó, Glasgow, Mersey e Tyne. São cidades da Inglaterra. Seria bom você, saber isso. E sempre ler uma referência bibliográfica, ó. Desde 1750, ó. Prometeu desenvolvimento industrial na Europa Ocidental, desde 1750, que ele tá falando da primeira revolução industrial. Um pouquinho conteudista nesse ponto, você teria que saber tudo isso. E você viu aqui nas aulas, né? E a relação de localização de indústria, principalmente nos primórdios da Revolução Industrial. Se é primórdia, é uma coisa pioneira, está acontecendo pela primeira vez no mundo. Como é que era o universo na primeira Revolução Industrial? Dava para isentar imposto? Não tinha nem política para isso direito, era tudo novo. Intensa qualificação de mão de obra? Nunca, né? Primeira Revolução Industrial, diminuição da distância dos mercados consumidores. Interessante. Deixa essa ser aí. Concentração da produção em determinadas regiões do país. Interessante mais ainda. Necessidade de desenvolver sistema de comunicação. Necessidade para a época não, porque estava dando certo, mas futuramente precisaria. Essa C e a D respondem muito bem o contexto da primeira Revolução Industrial, certo? Por que a D é a resposta correta e não a C? A C não responde porque, por mais que isso seja um contexto de diminuir a distância do mercado consumidor, não significa que o mercado consumidor se restringiria às cidades origens dessas indústrias aqui desenvolvidas. A produção ia estar concentrada sim, mas o mercado consumidor não. O mercado consumidor, além de ser o mercado consumidor interno inglês, o mercado consumidor era o mundo. O mercado consumidor não teve não tinha essa diminuição da distância, porque, pensa bem, era o mundo todo consumindo. Mas a concentração da produção era em certas regiões da Inglaterra. Essa é a resposta. Isso aqui eu acho que não tem nem muito o que marcar, né, galera? Eu posso botar aqui capitalismo direto. Eu botei ela porque é um contexto... Tudo que a gente está estudando até agora tem origem no dinheiro, na moeda. E é o grande motor desse contexto capitalista. E é o que o mercado nos diz. Ele aqui fala até uma definição legal de capitalismo. O mercado gera e regulamenta tudo que é atividade humana, né? Até mesmo cultura, esporte e religião. Gente, tudo é mercado hoje em dia, tudo é produto. Tudo é produto, tudo na esfera do mercado. E isso define capitalismo. E o governo, a forma política do capitalista é vista em privatização, neoliberalismo. Abandono do setor de Estado é quando você não tem
uma prioridade em investir em áreas para a sociedade. E a prioridade é a empresa. Essa empresa pode ou não querer investir na sociedade, depende dela. É uma boa questão para definir o que é capitalismo. Isso aqui é para vocês verem como é que é um contexto de Fordismo, só que fora da situação de Fordismo, né? Uma linha de produção. Até hoje a gente tem linha de produção, talvez não nesse nível. Hoje o trabalhador é muito especializado, ele faz mais de um movimento, mas tem sim indústria onde o cara fica o trabalho dele todo fazendo uma repetição. Mas não é tão comum, mas existe. E a forma... Qual é a consequência dessa mão de obra para a charge até, ó? Ele se aposenta e vai até o fim da linha para saber o que ele está fazendo há 30 anos. A crítica disso é que ele desconhece as etapas produtivas, né? E não são as outras questões, porque justamente a charge foca nisso. A charge está focando na esteira, nessa questão da alienação do trabalho. Isso é mais sociologia que geografia. O contexto geográfico disso é do Fordismo, que eu trabalhei com vocês, mas é até mais resolvido por sociologia. Mas tá aqui também, né? E ampliação da jornada diária não responde, até porque a gente costuma ter uma redução da jornada diária. Hora extra, a gente pode ter o aumento da hora extra, oficialmente 8 horas, o resto tudo hora extra, né? Melhoria da qualidade do trabalho, a gente já tem decaimento, instabilidade nos cargos ocupados. Hoje em dia a gente vive uma instabilidade, mas não responde a charge, eficiência na prevenção de acidentes. Cara, hoje em dia a gente não se acidenta tanto, mas ainda existe bastante. Dependendo da profissão, então, isso não tem nada a ver com a charge. A charge está na E. Gente, isso é uma questão difícil. É uma questão difícil. Demais. E é fácil de errar. Eu errei essa questão. Na época do Enem, eu faço desde 2012, eu lembro cada Enem na palma da mão. Não, nem tanto, né? Também não sou tão robô assim, mas eu lembro de muita coisa. Essa me impactou porque todos os meus amigos erraram. E só depois eu fui entender que o contexto dela o Enem foi resolvido pra mim todo ano tomando porrada, achando que se eu soubesse cada vez mais detalhezinho, eu ia fazer um Enem bom. Quando o texto de estudo, texto faz referência a um processo de transformação do mundo produtivo. Você identifica que o que o cara tá falando pra você, o Bauman, ele tá falando de que teve uma transformação. Antes, maquinário volumoso, enorme equipe na fábrica, as indústrias eram gigantescas, era muita coisa, era muita gente trabalhando com muita máquina, cada um operando manualmente. Qual a tendência hoje em dia? Robotização, automatização dessas empresas. Então, você tem a diminuição da força de trabalho. Você tem menos gente trabalhando hoje em dia. A tendência é cada vez mais ter menos gente trabalhando nas grandes produções. Isso é um problema demográfico, social, socioeconômico futuro que a gente não faz ideia de como resolver. Só vai resolver quando estiver passando. E daqui a um tempo a gente vai estar passando por isso. O atributo cara, é porque é difícil a leitura, né? E eu fui enrolado. Mas no texto teve esse processo de transformação, que é a diminuição da mão de obra. E tá, ó, regulamentação das leis trabalhistas mais rígidas. A gente, na verdade, no contexto neoliberal tem a diminuição disso. Fragilização das relações hierárquicas de trabalho. Até o texto fala que tem esse cara aqui, o capital viaja leve, apenas com bagagem de mão, pasta, computador, portátil, telefone celular. Isso aqui é um CEO. É o dono da empresa viajando, é o cara que tá com tudo aí, tecnologia, mas ele é o dono do capital, ele que viaja. A relação hierárquica, o teu chefe só se torna mais chefe ainda. O trabalhador se torna mais trabalhador ainda. Decréscimo de número de funcionários de empresa, responde. Isso é dentro de industrialização, né, gente? Diminuição de mão de obra. Por causa da automatização, robôs, terceira, quarta revolução industrial, né? Incentiva investimentos de longos planos de carreira. Hoje em dia a gente não tem tanto isso de longo plano. Era uma coisa comum no pós-Segunda Guerra Mundial. Não é mais. De valorização dos postos de gerenciamento corporativo. Gerenciamento corporativo é cada vez mais comum. É o grande contexto que a gente vive. Do aumento das pessoas em postos de gerência, né? Que pedem até mais diplomas. Essa questão aqui, ela é sobre bloco econômico.
E como que se origina o bloco econômico? Eu aposto nela para caso seja cobrado o bloco econômico de forma técnica no Enem, vai ser desse jeito aqui, ó. A leitura dela tá aqui. Qual é a grande relação entre globalização e surgimento de blocos econômicos? Ele vai dar uma série de números para vocês e vamos tentar entender. É uma questão muito boa. Esse enunciado aqui é a própria resposta, né? Mas o que cada alternativa diz? Não existe incompatibilidade entre os dois processos e que, embora haja por vezes alguma contradição, os dois processos são na essência complementares. Isso aqui é uma boa resposta. Pra mim essa resposta tem que estar certo também. Essa questão deveria ser anulada, porque pra mim também é certo. Mas não é a questão. Porque pro texto, pro contexto, existe incompatibilidade. Existe sim. Porque é justamente a globalização ocorrendo que faz esse cenário acontecer, né? Pra mim tá errado. Pra mim não é o gabarito. AB. O caminho de superação do subdesenvolvimento, associação das capitais nacionais com capitais de escala global. Não necessariamente. Subdesenvolvimento não tem relação de você deixar uma empresa tomar conta do teu país de uma forma muito enérgica. Isso talvez possa ser até prejudicial para você se você não tem um controle desse fluxo de lucro que essa empresa vai ter no teu país. Isso pode voltar para o país originário dessa empresa. Não é necessariamente a garantia da superação desse subdesenvolvimento. Nunca será. Globalização enfraquece o Estado Nacional e submete os capitais nacionais a regimes competitivos difíceis, o que pode ser combatido com mercados regionais regulamentados. É o gabarito. E isso aqui define bem o que faz blocos econômicos surgirem, assim como o AA também. Gente, não existe incompatibilidade entre globalização e surgimento de bloco econômico. Eu mostrei isso pra vocês nas aulas, na aula 3, que é pesada, é muito técnica, né, muito chata. E eu me apoio num livro que é usado como Eustáquio, Geografia Geral do Mundo e do Brasil. E esse livro, cara, a A tá certa. É complicado, às vezes você bate com questão dessa, né? AD, regulamentação imposta pela globalização tem sido positiva para os Estados nacionais, pois eles estavam se enfraquecendo com o gestor... Não necessariamente. A globalização não pode ser positiva ou não para os estados. Vai ter países que vai ficar positivo ou não, mas não tem sido positivo para os estados nacionais, de forma geral, não. E estavam se enfraquecendo com gestor econômico, com referência política? Não, tem estado que se torna mais forte ainda. E a regionalização é uma ação anti-globalização, que termina sendo uma ação anti-acumulação do capital a favor da presença dominante do Estado. Não, apesar de, pelo contexto e pelo texto, ser anti-globalização, é uma ação de acumulação de capital. O bloco econômico, essa renda vai para cada país que participa daquele bloco. Traz mais dinheiro para o bloco, mas cada país daquele bloco também vai acumular essa renda, cara. Uma questão difícil, né? Eu acho que se cair no Enem vai cair de forma difícil. Já caiu de forma mais fácil. Já fiz questão com vocês assim. Mais fácil, mas uma boa pedida aí. Eu vou encerrar a aula. Eu tô dentro do meu tempo limite, hein? Na vida real eu teria até 1h10, na verdade, mas vou deixar vocês aqui. Eu pulei algumas questões e vou fazer só mais essa. Eu fiz bastante questão junto de vocês, mais de 13, com certeza. E eu quero falar pra vocês também um chute que eu dou pro Enem, de cair tigre asiático, de como poderia cair, né? E deixa eu marcar o gabarito logo. Esse contexto aqui fala de economias do conhecimento. Economias que investem em ciência, e essa ciência traz tecnologia aplicada, né? A tecnologia é ciência aplicada. Justamente tem um grupo de países que acabou sendo bastante conhecido por fazer isso aqui no contexto da questão, que são os tigres asiáticos. E eles se tornaram destinos de investimentos internacionais, porque a mão de obra lá, de certa forma barata, apesar de ter bastante conhecimento com eles, muito qualificados, mas como são do Sudeste Asiático, são baratos, cara, apesar de ganhar em dólar. Você paga pouco dólar para esse cara, esse dólar vai valorizar muito dentro da moeda nacional do país dele. E dá tudo certo. O tigre asiático é aquela paisada do Sudeste Asiático, Coreia do Sul,
Vietnã, Taiwan, quem mais? Tailândia. Todos aqueles países que recebem esse investimento internacional e se tornam grandes focos de... Tigre Asiático é conhecido por plataforma de exportação. Esse modelo político é você investir educação na sua população e vai se tornar uma mão de obra barata, porém qualificada, que vai atrair investimento internacional, que vai fazer esses países exportarem muita tecnologia para fora e muito investimento internacional. Essa é a grande resposta. O enunciado fala disso, sabe? Aqui na B fala de um exemplo de economia de conhecimento. Instalação de agroindústria multinacional no Brasil a partir das 70 para atuação de produção de álcool no sul e sudeste. Instalação de agroindústria multinacional. A gente tinha a agroindústria brasileira nacional. Nessa época aqui eram do nosso próprio país, cara. Não era internacional, não. Incentivo dos países ricos a políticas de nacionalização de reservas. Nunca que país rico, dentro desse contexto da pergunta, vai incentivar a nacionalização de reservas. Eles querem países que recebam investimento deles e que esse investimento possa voltar um bocado para o país de origem do investimento, certo? E transferência da cultura tropical de banana e do tabaco para os países da América Central. Gente, isso aqui tá totalmente errado, né? Cultura tropical de banana do sul dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos nem planta tanta banana assim. Não tem assim. Industrialização do Canadá e do México que passam a receber as unidades fabris de empresas multinacionais norte-americanas. Isso é uma verdade, interessadas na facilidade de circulação de mercadorias a partir da formação do NAFTA. Mas não responde. Isso aqui é a terceirização e desconcentração de produção industrial, né? Não é uma forma de economia de conhecimento. A resposta é dentro de economia do conhecimento, é a plataforma de exportação. Todas essas outras economias aqui não envolvem conhecimento, só a agroindústria. E na verdade a agroindústria não é multinacional, foram empresas nacionais, tipo Embrapa, que surgiram nessa época no Brasil e tudo mais. E teve implantação de conhecimento nacional. Hoje em dia a B seria a resposta, porque a nossa agroindústria hoje em dia está muito forte, né? Com bastante investimento de capital e tudo mais. Eu encerro aqui a nossa aula de resolução de questões. Apesar dela ficar grandezinha, vocês têm tempo de ver 20 minutos num dia, 20 minutos no outro e 20 mais tarde, ou no mesmo dia você dando pausas. É só resolução de questão. É uma forma boa de fazer uma revisão. E eu acho que eu vou fazer isso daqui pra frente. Eu gostei. Eu acho que é interessante que vocês venham aplicado. Tudo aplicado, vocês vão ver aplicado. Então é isso, tchau. Gente, me despeço. Tchau, tchau.